Prontos. São São 9 horas. Bom dia a todos, vamos começar. Eu sou Uzi, eu sou epidemiologista no CDC dos Estados Unidos e hoje nossa sessão vai falar sobre as orientações práticas sobre o uso de máscaras em instituições de saúde e o gerenciamento de visitantes em serviços de saúde. Então, estamos muito felizes de ter todos os nossos apresentadores e panelistas aqui hoje. Só alguns lembretes antes de começarmos. Nós temos interpretação em português e inglês. Vocês podem clicar o botão de interpretação na tela e podem escolher português ou inglês para ouvir. Usem a caixa de chat a qualquer momento para enviar perguntas sobre o tema e apresentações. E perguntas sobre TI ou questões de logísticas também devem ser enviadas pela caixa de chat. Durante a nossa sessão de perguntas e respostas, usem a opção de levantar as mãos, a raise hand, o botãozinho na tela, quando vocês quiserem abrir o microfone para fazer uma pergunta ou fazer algum comentário. A sessão está sendo gravada e a sua participação significa consentimento para ser gravada. Os links para as gravações serão enviadas aos participantes por e-mail. Certificates of attendance will be Os available certificados de participação estarão disponíveis para cada sessão via um link na caixinha de chat após cada sessão. Vocês podem clicar nesse link, preencher o questionário para receber o certificado de participação. O Project Echo coleta informações de registro, inscrição, participação do chat e comentários para esse programa e compartilha as informações com a Universidade de São Paulo e com o CDC. Seus dados individuais serão desidentificados e serão mantidos confidenciais. Esses dados podem ser usados para relatórios, comunicações, pesquisas, garantia de qualidade e para servir como informação para novas iniciativas. Para receber o... Perdão, vou parar meu compartilhamento aqui. Então, vamos começar as perguntas de enquete. Vou passar, então, a palavra à Maria Clara. Para você, Maria Clara. Obrigada, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Então, meu nome é Maria Clara Padovese, eu sou professora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e estou coordenando esse projeto, o PrevCovid Brasil, aqui da parte técnica, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com as questões e eu espero que vocês possam participar. Então, a primeira questão é: quais dessas ações descritas abaixo o seu hospital realiza para o gerenciamento de visitantes? Vocês podem assinalar mais do que uma resposta, tá? Então, a primeira resposta seria: triagem para identificar os visitantes com Covid-19 suspeita ou confirmada. Alocação de visitantes com Covid-19 suspeita ou confirmada em área isolada, com distanciamento de pelo menos 1 metro. Adesivos no chão, indicando o distanciamento social adequado, então, um distanciamento de pelo menos 1 metro, ou ainda não realiza, ou você, como participante, não sabe se está sendo feito isso no hospital. Então, vou dar um minutinho aí para as respostas, antes da gente ver o resultado. Muito bem, eu acredito que já podemos então mostrar, vou pedir para a equipe do ECO mostrar os resultados. Então, nós podemos ver aí que dos resultados, nós temos aí uma importante parcela de hospitais que trabalha com a questão de adesivos no chão, indicando o distanciamento social, mas ainda não é uma porcentagem maior que 50%, né? E uma parcela ainda pequena, trabalhando com triagem para identificar os visitantes com Covid suspeita ou confirmada, em torno de 22%, tá certo? E temos também uma parcela que não realiza nada.
Muito bem, acho que nós podemos ir para a próxima questão. Ok. Então, a próxima questão, por favor. Ok. O seu hospital, essa é a próxima questão, também vocês podem começar a registrar os participantes, por favor, né? A pergunta é, o seu hospital dispõe de máscaras faciais para controle de fonte entre os visitantes? Então, nós temos aqui as opções sim, máscaras cirúrgicas e máscaras de tecido, só tem as duas coisas disponíveis, ou somente máscaras cirúrgicas, ou um outro tipo de máscara, ou não dispõe de máscara. Então, essa é uma pergunta pequena, acho que não precisamos deixar muito tempo, só alguns segundos para concluir a votação. Acho que vou pedir novamente para a equipe do ECO mostrar os resultados para todos. Então, o que nós vemos aqui, os resultados dessas questões, é que a maioria das pessoas que participaram aqui nessa pergunta informam que os hospitais, sim, possuem máscaras cirúrgicas para fornecer aos visitantes, como controle de fonte. Vamos para a próxima questão? Vou pedindo aqui para colocar a próxima questão. O seu hospital dispõe de orientação para pacientes, acompanhantes e visitantes através de cartazes, folders ou outro recurso audiovisual quanto às medidas de proteção abaixo? Então, que tipo de informação? Instruções para uso de máscara facial. Observem que vocês podem aqui registrar mais do que uma resposta, tá? Então, a segunda opção seria orientação para higiene respiratória, etiqueta de tosse, orientação para higiene de mãos e orientação sobre o distanciamento social. Vamos aí aguardar alguns segundos para que as pessoas possam concluir as respostas. Interessante, né? Aqui nós temos uma participação em que verificamos que tem um número maior, ainda está em progresso. Bem, vou pedir para a equipe do ECO colocar para nós, então, os resultados. Muito obrigada. Então, nessa questão, interessante que nós temos aqui vários participantes que anotaram, que registraram sobre o que os hospitais dispõem, né? Instrução para uso de máscaras faciais e orientação para higiene de mãos. Eu estou vendo que nem todos os participantes estão respondendo, gostaria de estimular todos para clicar aí e responder e compartilhar com as ideias. Vamos para a próxima questão, temos uma última questão? Pedindo para a equipe do ECO colocar a próxima questão, por favor. Muito obrigada. A próxima questão é orientações de prevenção para pacientes, acompanhantes e visitantes estão disponíveis em quais locais dentro do seu hospital? Então, aqui, novamente, vocês podem assinalar mais do que uma resposta, por favor, né? Então, eu estimulo a todos aí, os participantes, que possam contribuir com as suas informações. Então, nós temos como opções todas as portas de entrada, ou nos balcões de recepção, ou ainda corredores e locais de grande circulação de pessoas, salas de espera, ou a opção de não ter nada disponível em termos de orientação para pacientes, acompanhantes e visitantes, ou mesmo não sei. Como temos mais do que umas opções, vamos aguardar um pouquinho mais para dar um tempo para as pessoas lerem e consolidarem aí. Muito bem.
Acredito que já temos aqui, as pessoas já responderam, né? Não é todo mundo que está respondendo. Se vocês puderem ainda colocar mais alguma questão. Ok, vou pedir então para a equipe da ECO, por favor, compartilhar os resultados. Bem, aqui nós temos que, basicamente, essas informações estão sendo disponibilizadas nas salas de espera, né, na sua grande maioria dos que participaram aqui na resposta, mas temos também nas portas de entrada e nos balcões de recepção e nos corredores, né? Então, para a gente conhecer. Acredito que são essas questões. Temos mais alguma? Ou encerramos? There's one more question. Ok. Tem mais uma. Então, vamos para a última questão, por favor. Então, vamos lá. A pergunta é: quais medidas o seu hospital realiza para prevenir a contaminação entre acompanhantes, visitantes e pacientes internados? Aqui também, pessoal, podem assinalar mais de uma resposta, podem começar a assinalar já. Eu vou lendo as respostas, mas eu peço a vocês que participem. Instalação de barreiras físicas entre trabalhadores e pacientes. Time da ECO, por favor, eu recebi uma informação aqui de que as perguntas não estão aparecendo na tela. Poderia, por favor, verificar? Por isso o pessoal não está conseguindo responder. Alguém pode me informar se está aparecendo agora? Não, posso pedir, Yuta, para o time da ECO para colocar novamente essa última pergunta? Deixa eu show now. Yes. Eu estou conseguindo ver, Maria Clara. Você está conseguindo a pergunta? Ok, então tá bem. Sim. Obrigada. Então vamos continuar, tá? Então vou começar a ler as perguntas, as opções de resposta. Instalação de barreiras físicas entre trabalhadores e pacientes, acompanhantes ou visitantes. Redução de circulação de pessoas nas áreas críticas e nos quartos de isolamento. Instalação de pontos adicionais, mais pontos de higienização de mãos, lavatório com sabonete e papel toalha ou preparação alcoólica 70%. E aconselhamento sobre o uso de máscara e higiene de mãos para visitantes. Ainda temos a opção de outras medidas que não foram listadas aqui. Depois, durante as perguntas e respostas, sessão, quem tiver interesse pode comentar sobre essas outras medidas, ou mesmo nenhuma dessas medidas. Então, como se trata de uma questão um pouco mais longa, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para que nós possamos ter o maior número de participantes aí. Vou alguns segundos a mais para que todos possam participar. Ok. Muito bem, acho que estabilizou aqui o número de respostas, então, muito obrigada. Vamos compartilhando aqui os resultados, né? Nós podemos perceber que um grande número de participantes informa que uma das medidas que foram feitas é a redução de circulação de pessoas nas áreas críticas e nos quartos de isolamento e a instalação de mais pontos de higienização de mãos. Então, isso é bem interessante, obrigado por essas informações. Temos ainda uma parcela que tem a questão do aconselhamento de uso de máscaras e uma parcela um pouco menor que fala sobre a instalação de barreiras físicas. Então, eu acredito que é isso. Muito obrigado. Podemos passar, então, para a próxima atividade, tá? Tá certo? Podemos encerrar? Ok.
Eu pedi à equipe do ECO, então, para encerrar a apresentação desse polling question. Polling questions are closed out for the audience. Everybody who's co-host can now. Estão fechadas agora. Todo mundo pode fechar suas janelas das perguntas também. Obrigada, obrigada. E então nós vamos dar continuidade à nossa programação de hoje, chamando para apresentar a primeira temática, vou chamar a doutora Fernanda Lessa, tá? Só um minuto, por favor. Então, a doutora Fernanda Lessa, ela é a líder do time de prevenção e controle de infecção no programa de International Infection Control Program, na Division of Healthcare Quality Promotion, no Centro para Controle de Doenças. E durante a epidemia de Covid, a doutora Fernanda se tornou a ligação entre o CDC e a OMS, no pilar de prevenção e controle de infecção para a resposta do Covid, e em colaboração com a OMS, ela desenvolveu vários guias de recomendação para Covid em serviços de saúde, tá? A doutora Fernanda, ela é formada aqui, ela é médica formada no Brasil, tá? E ela trabalhou no Brasil como médica infectologista e também como epidemiologista hospitalar, e ela também se graduou na Universidade da Califórnia, em Berkeley, na Escola de Saúde Pública. Vou passar para a Fernanda. Fernanda, muito obrigada. Se você quiser complementar sua apresentação e seguir. Obrigada. Obrigada, Maria Clara. Só para confirmar, dá para todo mundo me ouvir? Dá para você me ouvir e ver a minha tela? Sim, estamos ouvindo você e estamos vendo sua tela. Pelo menos eu aqui estou vendo bem. E estou vendo Perfeito. confirmações também da audiência. Perfeito. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como Maria Clara disse, sou médica infectologista. Eu estou aqui no CDC já faz 14 anos e é um enorme prazer discutir esse tema com vocês, que é um tema que me atrai muito e estou envolvida com a OMS, como Maria Clara disse, justamente no desenvolvimento do guia do uso de máscara. E a OMS, o primeiro guia no uso nas recomendações de uso de máscara foi no começo de fevereiro ou março, se eu não me engano. E no dia 5 de junho, a OMS publicou a terceira edição do guia do uso de máscara no contexto da Covid-19. E no momento, nós agora estamos trabalhando na atualização desse guia. E nessa nova atualização, o que a gente está colocando é focando nas alternativas, né, quando máscara não está disponível, e também focando máscara durante exercício e também para as pessoas que têm comorbidades. Quais seriam as alternativas para essas pessoas? Então, essa vai ser a atualização que vai ser publicada nas próximas semanas. O que eu vou focar hoje vai ser na diretriz do uso de máscara nos serviços de saúde. Apesar do guia da OMS abordar também toda a parte da comunidade, o foco de hoje é no serviço de saúde. As mensagens importantes no documento da OMS para o serviço de saúde é que máscara é parte de um conjunto de medidas para prevenir a transmissão. Não é só o uso de máscara que vai resolver o problema. Distância social, a boa ventilação, higiene das mãos, aderência ao controle de controle de infecção. Então, tudo isso são medidas importantes. E é um tema que é bem enfatizado no documento. Para o serviço de saúde, a gente tem dois tipos de máscaras. Uma que a gente chama de máscara médica, que inclui a máscara cirúrgica, que é recomendada para as precauções de gotículas. E a outra que são os respiradores, eu botei aí o N95, mas tem também o padrão europeu, que é o FFP2
FFP2, FFP3, e eu vou também mostrar para vocês que tem alguns padrões chineses agora que está sendo discutido também na OMS e que está no documento técnico deles. Bom, em termos da máscara médica, a recomendação da OMS é que a máscara médica seja do nível 2 ou 3, ou o nível europeu o 14683. O que isso significa? São essas máscaras que dão a precaução de gotícula. A máscara tipo 2 e 3, na hora que tem um R, elas são resistentes a fluidos, não são todas que são resistentes a fluidos. Como você pode ver, na hora que a gente abre essa máscara médica cirúrgica, ela tem 3 camadas, sendo que a camada do meio é polipropileno, que realmente dá a filtração que é testada, que é filtração bacteriana maior do que 98% nessas máscaras tipo 2 ou 3. A máscara médica ela não precisa de nenhum teste de ajuste, né? Ela pode ser usada por 2 horas ou mais, se intacta, tá? Se não tiver nenhum dano, se não tiver completamente molhada, ela pode ser, ou contaminada, ela pode ser usada por 2 horas ou mais. Uma vez que essa máscara é retirada, a recomendação é descartar, não é reusar. E a gente vê muito que as pessoas reusam essa máscara. E a recomendação é realmente descartar. Ou seja, se você está no hospital e aí você está no seu período de break, que você vai almoçar e vai retirar a máscara, vai beber alguma coisa, retirou a máscara, é para descartar. O guia da OMS, ele fala para usar em todas as áreas do hospital que tem pacientes, tá? E isso em locais com transmissão na comunidade. Para quê? Para fazer o controle de fonte. O que é uma recomendação aqui nos Estados Unidos, a gente usa em todas as áreas do hospital, não importa qual é a área, se for administrativa, aqui nos Estados Unidos esse controle de fonte é feito em todas as áreas do hospital. No guia do OMS, eles focam na áreas na qual tem pacientes, nas áreas clínicas com os pacientes. Bom, mudando para o uso dos respiradores, eu botei aqui algumas fotos dos tipos diferentes de respiradores que nós temos e que vocês estão familiarizados. O bico de pato, né, o respirador, o cônico e também o que tem a válvula. E uma das coisas que a gente tenta enfatizar aqui nos Estados Unidos é que os respiradores com válvula, eles não são ideais para controle de fonte, né? Eles estão protegendo aquela pessoa que está usando, mas não protege em termos de dessa pessoa que está usando transmitir para as outras em termos de controle de fonte. Os respiradores, eles são recomendados pelo guia da OMS para procedimentos que geram aerossóis, tá? Ou em enfermarias, onde esse procedimento é feito, porque muitas vezes em vários países e até mesmo no Brasil, a nossa experiência é que temos vários pacientes na mesma enfermaria. Então, se tiver procedimentos que geram aerossóis nessa enfermaria, todos devem estar usando os respiradores. E aí a pergunta vem, quais são esses procedimentos que geram aerossóis? E a lista da OMS e a do CDC, elas são bem equivalentes quanto a isso. Então, procedimentos que geram aerossóis incluem intubação endotraqueal, a ventilação não invasiva, né, o BiPAP, traqueostomia, a ressuscitação cardiopulmonar, a ventilação manual antes da intubação, broncoscopia, a indução de catarro, tá, por nebulização, e procedimentos de autópsia. Tivemos diversas discussões em termos do uso de nebulizador e também do uso de oxigênio, o hiperfluxo de oxigênio, que é geralmente dado nesses pacientes com COVID-19, e se esses procedimentos, nebulizador e o hiperfluxo de oxigênio gera aerossol, e não tem dados no momento suficientes para afirmar que eles geram aerossóis. Então,
tanto na guia da OMS quanto no do CDC, nós botamos esses 2 procedimentos e falando que ainda não tem dados suficiente para poder afirmar que esses procedimentos geram riscos de aerosolização. E tem agora manuscritos que estão sendo publicados, mostrando até que esses que tiveram superfluxo de oxigênio e carga viral extremamente alta e tiveram no quarto com outros pacientes, os outros pacientes não foram infectados. Então, está com mais e mais artigos agora em fase de publicação, mostrando que esses procedimentos, a lista do CDC e do OMS, continuam bem atualizadas quanto a isso. Bom, em termos da especificação técnica, a OMS recentemente, e eu encorajo todos vocês a olhar esse site da OMS, eu botei o endereço do site nesse slide, porque eles tem um grupo da OMS que trabalha com todas as especificações técnicas de EPI, né, do equipamento de proteção individual. E recentemente eles publicaram todas essas especificações técnicas. Em adição à publicação deles, tem também uma folha de Excel que é o que eu copiei aqui nesse slide, por isso que está em inglês, mostrando quais são a descrição do que eles estão recomendando e quais são os padrões que são aceitos. E você pode ver que nos padrões que são aceitos, que a última coluna nesse slide, tem um padrão europeu, tá? Que é o EN, tem um padrão americano, que é da ASTM, e tem um padrão chinês, que é o YY, é o padrão chinês. Tanto para máscaras médicas, como também para os respiradores, tá? Incluímos padrões europeus e também os padrões chineses estão incluídos e foram testados e aprovados. Então, é importante dar uma olhada nesse documento que foi recentemente publicado. Bom, eu acho que a grande discussão no momento atual são as considerações para o uso do EPI no contexto da falta de insumos durante a pandemia da Covid-19. E que é o que aconteceu não só aqui nos Estados Unidos, mas com certeza aconteceu em diversos países do mundo, na qual não tiveram equipamentos de proteção pessoal suficiente. Então, isso está em inglês porque é uma gravura que eu peguei das orientações práticas que o CDC publicou alguns meses atrás, mostrando quais são as considerações, as recomendações no momento de crise, tá? Ou seja, não é um padrão de prática que a gente consideraria o ideal, mas no momento de crise, o que nós podemos fazer? E se você está com o seu com o suprimento limitado, tá, de máscaras ou de respiradores, a primeira coisa que vocês devem considerar é o uso estendido como uma medida temporária. Tá? Se o uso estendido não pode ser feito, aí você considera o reuso. E aí eu vou falar sobre o reuso, tá? Porque em qual que ele é aplicável. O reuso não é aplicável em todas as situações. Quando não tem nenhum estoque, então você tem que considerar medidas alternativas. E essas medidas alternativas são realmente soluções completamente temporárias. Bom, em termos da máscara médica, o uso estendido. Uzi, I see your message, but I cannot read. Can you let me know?
Fernanda, I'm just asking, you have 2 minutes to wrap up. Estou só informando que temos só 2 minutos para finalizar. Então, só tem mais 2 minutos. Bom, então, vou falar então rapidamente, porque acho que isso é um tema extremamente importante. Então, a máscara médica, em termos de uso estendido, o que quer dizer isso? É o uso em diversos pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19 pelo mesmo trabalhador durante um plantão. E como eu disse, na hora que você tira, descartar. O reprocessamento e o reuso de máscara médica não é recomendado pela OMS. Não tem nenhum procedimento de descontaminação dessas máscaras médicas que vai manter essas máscaras íntegras até o momento. Então, não é recomendado. Em termos de alternativa, a OMS põe o uso de protetor facial sem a máscara, mas uma coisa que é importante dizer, o uso de protetor facial, os protetores faciais, eles são feitos para proteger os olhos, tá? E eles são testados para proteção dos olhos. Não tem nenhum estudo que mostre qual é a efetividade dele na proteção da sua mucosa oral e a da mucosa nasal, e também como controle de fonte. Tá? Então, se essa alternativa for implementada, que pelo menos esse uso de protetor facial, ele seja um protetor facial que cobre até o final do seu queixo e tem uma cobertura extremamente importante do seu rosto. Mas, para deixar claro, foi realmente testado para proteção de olhos. Então, o que o CDC recomenda, que não é recomendado pela OMS, é o uso preferido de máscara de tecido com protetor facial. Então, é uma coisa que a gente está recomendando. No guia que vai ser publicado da OMS, a gente também está discutindo o uso da máscara do tipo 1, como também uma das alternativas. Então, isso vai estar no guia novo da OMS. Para respiradores, também o uso estendido. E o uso estendido é o que a gente põe aqui na prática, as pessoas conseguem fazer o uso estendido até 6 horas. Quando teve o SARS, em Hong Kong, teve plantões que as pessoas continuavam até 8 horas e algumas pessoas conseguem tolerar, outras não. E em termos de reuso, reprocessar, e desculpa os erros em português, e reutilizar o respirador, não tem método, no momento, aprovado pelo fabricante para reprocessamento da máscara do respirador N95. No entanto, tem estudos mostrando que irradiação germicida ultravioleta, peróxido de hidrogênio vaporoso e calor úmido são métodos que são promissores. O CDC também recomenda o reuso limitado, tá? Sem reprocessamento. E limitar esse reuso a 5 vezes se o respirador não tiver danificado ou contaminado. Nós temos também, eu não vou entrar em detalhe porque eu não estou com tempo, mas durante o período de crise, o que o CDC botou, quais são as coisas que têm que ser priorizadas, tá? Então, você pode ver aí que o uso de respirador que tem a performance adequada, que já expirou, pode ser reutilizado, pode ser usado. O uso de aspirador que vem de outros países que são aprovados usando o standard, que é o do NIOSH para a gente. A implementação do reuso, o uso de respiradores que não tão compliant com o standard, mas que tem uma filtração boa. E, por último, priorizar o uso do respirador por atividade. E em termos de efeitos adversos, o que a gente vê é retenção de CO2, né, se muitas horas de uso, o que leva muitas vezes a dor de cabeça, lesão na pele, né, dermatite, e muito cuidado na hora que faz o reuso é a autocontaminação, tá, que, pela manipulação incorreta. E, para finalizar, eu quero deixar com vocês esse guia da OMS também, que é sobre o uso racional de EPI, que Maria Clara e eu trabalhamos muito nesse guia juntas, quando nós estávamos lá em Genebra. E como que a gente pode, esse guia fala muito como a gente pode minimizar o uso de EPI. E isso realmente uma importante medida nesses momentos, especialmente na pandemia do Covid-19, na hora que teve uma crise de insumos de EPI.
E vou terminar com isso. Obrigada a todos e acho que as perguntas vão ficar para o final. Muito obrigada, Fernanda. Realmente esse tema é apaixonante. A gente poderia ouvir de você aqui ainda mais tempo, mas a gente vai prosseguir. Eu vou passar a palavra para a Uzi para apresentar o nosso próximo palestrante e depois podemos voltar com mais informações na parte de perguntas e respostas. Uzi, over to you. Thank you, Maria Clara. Definitely. Thank you very Obrigada, much. Maria Clara. Muito obrigada pela apresentação. A gente pode voltar depois para alguns dos seus slides durante a sessão de perguntas. Nossa próxima apresentação é a gestão de visitantes em situações em instituições de saúde. Eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Leandro Moura, que se formou em medicina pela Universidade do Estado do Amazonas. Ele tem uma pós-graduação em doenças infecciosas da Fundação de Doenças de Medicina Tropical. Ele é o chefe do Serviço de Controle de Infecções no hospital He's also the e o diretor técnico do Hospital Delfina. A palavra é sua, Dr. Moura. Perfect. We can see your slides. Could you please unmute? Ótimo, estamos vendo seus slides. Pode, por favor, abrir seu microfone. Juta, our IT team, can you please unmute? Juta, o pessoal de TI, vocês podem abrir o microfone do Dr. Leandro? Leandro, nós não estamos ouvindo você. Agora sim, se você puder começar novamente, porque a gente não estava ouvindo você. Sim, deixa eu só fazer um ajuste aqui na questão dos slides, na apresentação. Isso aí. Algo antes. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Pronto. Bom dia. Iniciar novamente. Todos estão ouvindo? Sim, agora nós estamos ouvindo. Obrigada. Gostaria de agradecer o convite, tá? A estar aqui essa manhã conversando um pouco sobre gerenciamento de visitas, né, no contexto de serviço de saúde. Vou trazer aqui um pouco da experiência que nós aqui no Amazonas, né, compartilhar um pouco dessa experiência, porque quando a gente começar a falar em gerenciamento de visitantes, a gente entende que partiu-se de uma construção dentro de um perfil, de um momento de uma pandemia, né? Acredito que tivemos muitos materiais, muitas regulamentações dos órgãos específicos aqui no Brasil, a Anvisa, né, o próprio Ministério da Saúde, trazendo para o contexto do Estado mesmo, a própria Fundação de Vigilância nos ajudou muito nesse contexto da montagem desse serviço, né? Então, eu venho aqui trazer um pouco dessa experiência, compartilhar com vocês em relação ao que nós vivemos aqui no Amazonas, apesar que no Brasil foi um dos estados que mais tivemos casos, né? Hoje chegamos a 63 mil casos aproximadamente de Covid, né? Tivemos um quantitativo de óbitos de aproximadamente 2.500 óbitos. Enfim, então passamos por um período bem crítico, principalmente a partir de abril, quando a gente começou a receber os primeiros casos nos hospitais, né? Então, hoje o hospital de referência, o hospital ao qual eu trabalho, é o Hospital Delfina, né, o pronto-socorro, ele é um hospital que não foi definido para tratamento de pacientes respiratórios. Então, no decorrer do tempo, a gente fez uma adaptação desse serviço para que a gente conseguisse receber esses pacientes e prestar um melhor atendimento de saúde, né? Então, foi feita uma readequação de todo o serviço, né, de um hospital que era praticamente um hospital cirúrgico de clínica médica, para poder ampliar leitos de UTI, ampliar leitos clínicos, para poder estar recebendo esses pacientes nesse momento da pandemia, né? Então, essa readequação nos fez repensar a questão do gerenciamento de visitantes dentro do fluxo, dentro do hospital, né? Apesar que a gente era um hospital de pronto-socorro e acabou por definição técnica mesmo dos próprios órgãos de controle, a gente fechar o pronto-socorro e trabalhar como um hospital referenciado, né? Então, no decorrer do tempo, foram-se feitas programações, né, que iniciaram desde janeiro, né, em fevereiro em si, quando a OMS definiu a questão da pandemia,
Nós aqui em Manaus já começamos a trabalhar com a questão de planejamento, criação de fluxo, né, criação de fases para a implementação do serviço, né, até chegar o período de abril, quando começou mesmo a gente receber esses pacientes por internação. Então, dessa forma, o que se implementa alguns desafios que tivemos durante essa questão da pandemia que foram construindo o nosso gerenciamento de visitantes, né? No primeiro momento, até baseado pelas orientações da Anvisa, da própria Secretaria do Estado aqui em Manaus, a gente cancelou todo tipo de visita e todo tipo de acompanhamento dos pacientes críticos dentro do hospital, né? A gente estava começando a mapear aquele serviço, né? Então, foi feito no primeiro momento a suspensão das visitas, né? Não teria acompanhantes, os pacientes vinham, infelizmente, eram pacientes que vinham bastante críticos, ficavam nas salas de urgência, onde eram estabilizados, muitos iam para UTI, outros ficavam em enfermarias, né? E aí o que começamos a pensar em relação ao gerenciamento, para criar esse gerenciamento de visitantes e acompanhantes, o que nos impactou mais foi a questão do perfil desses pacientes internados, né? Já tinham pacientes internados, pacientes que, para o próprio perfil dos pacientes mais acometidos na COVID, né? Pacientes idosos, hipertensos, diabéticos, muitos com quadro de acidente vascular já instalado, com algum certo grau de dependência, e com isso trazia para a equipe uma demanda maior de cuidados, né? E quando a gente tem, no contexto normal, fora de uma pandemia, onde não tem essa questão da doença infecciosa, entravando a questão de ter um acompanhante próximo, para estar ajudando no manejamento desses pacientes, a gente se viu na necessidade de começar a incluir alguns processos dentro do serviço para estar recebendo esses visitantes, esses acompanhantes dentro do hospital, para que a gente conseguisse trazer de uma forma segura, né, sem ter risco de transmissão, e aumentar isso aí, né, para a gente dentro do serviço de saúde, né. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem algumas questões sociais que são bem importantes. Muitos desses pacientes que recebemos dentro do serviço foram pacientes que vinham do interior do Amazonas. Muitos desses pacientes, eles vinham acompanhados de um ou dois familiares que nem sempre tinha algum parentesco, algum familiar dentro da cidade de Manaus. Então, tinham certa dificuldade, ficavam próximos ali do hospital, sempre procurando ali ter informações do paciente, estar acompanhando ou saber do quadro, e muitos sem mesmo locais para poder estarem se instalando, enquanto familiar estava internado dentro do hospital, né? E também tivemos muitos problemas em relação aos usos, a questão da quantitativo de EPI, né? A escassez inicial de teste rápido, que foi aqui no Amazonas, foi bastante difícil essa situação, até porque a programação feita veio assim de uma forma muito abrupta para a gente, né? E também tivemos algumas questões jurídicas envolvidas na questão da presença do acompanhante, do visitante dentro do serviço, né? A questão dos boletins médicos também influenciaram muito nessa situação do nosso gerenciamento. Então, frente a isso, começamos a trabalhar o nosso gerenciamento primeiramente pela questão da barreira sanitária. Essa barreira sanitária não era só definida para a questão dos profissionais de saúde, mas também, nesse mesmo contexto, nesse mesmo período, foram observadas muitas solicitações de visitantes, principalmente da área médica, para acompanhar familiares, amigos. Então, nesse período, começamos a trabalhar nesse grupo, aqueles profissionais que buscavam o hospital para poder fazer essa visita, né? Então, a gente tinha uma orientação, um grupo que recebia esses profissionais, fazia a paramentação desses profissionais, oferecia roupa privativa, o macacão impermeável, já era cobrada a questão do uso de máscara, dependendo da locação e do local onde ia ser feita a visita, né, uso de máscara N95 ou somente máscara cirúrgica para as enfermarias, onde não tinha situações de aerolização, né? Então, nesse primeiro momento, a gente começou a trabalhar com perfis de visitantes e perfis de acompanhantes, né? Então, com a adequação das áreas para receber a questão do boletim, como não tinha visitante ou acompanhante no primeiro momento, tivemos que adequar áreas para fornecer informações desses pacientes que estavam internados. Então, dessa forma, os familiares, eles vinham ao hospital para receber visita, para receber o boletim, e a gente
separou uma área, uma recepção ampla, né, onde a gente conseguia fazer a questão da triagem, né, verificando a temperatura, questionando se tinha sinais e sintomas relacionados à doença, né, esses pacientes que eram triados, né, com sintomas relacionados ou com quadro relacionado à febre, eles eram levados a um certo local e orientados pela parte médica a procurar um serviço de saúde, né, tinha a primeira locação. Nesse local onde os familiares ficavam aguardando para receber o boletim, a gente praticava a questão do distanciamento social, dando ênfase à questão de 1 a 1,5 metros de distância entre um acompanhante e outro. Sempre orientava a vir adentrar o hospital apenas um acompanhante, né? Isso era feito durante a internação do paciente. O próprio serviço social, eles distribuíam um folder com as orientações do uso de máscara, higienização das mãos, e também a questão da regra para poder receber o boletim ao hospital, horário, um acompanhante por paciente, para não ter aglomeração dentro do serviço, né? E também dentro dessa parte da recepção, onde os acompanhantes ficavam aguardando, eles recebiam orientações de vídeos educativos relacionados às orientações de controle de infecção, de lavagem de mãos, orientações da parte mais educacional, né? A gente adotou, no primeiro momento, a prática do boletim virtual, somente naquelas áreas críticas, como a UTI, por exemplo, né? Então, o boletim virtual era feito com o médico dentro da UTI, com uma área de ambulatórios que a gente estava desativado do hospital, onde o familiar vinha receber esse boletim em uma sala onde ele ficava praticamente ele, mais alguém do serviço social para poder tirar algumas orientações, ou deixar algumas informações em relação ao boletim. Aqueles pacientes que estavam internados em enfermaria, o boletim é feito presencial, o médico descia, né, fazia acompanhamento dentro desses ambulatórios, junto com o familiar, informando o quadro clínico do paciente. E existia também o boletim presencial para alguns casos que foram elencados. A gente fez um desenho de um perfil de pacientes para poder receber esse tipo de serviço, né? O que a gente depois, a posterior, iniciou como chamada do bem, que era um nome de um programa que a equipe multi montava uma videochamada junto com o paciente, lógico, daí teria um perfil de paciente determinante para que participasse desse serviço, né? Onde a equipe multi participava junto com o familiar através de uma videochamada, seja ele por WhatsApp ou alguma outra plataforma virtual, e tudo dentro de um contexto de evitar que tivéssemos aglomerações dentro do hospital, né? Uma forma que evitasse o risco de transmissão da doença, né? E, por hora, já começamos a trabalhar com visitas pré-agendadas, o que conseguimos fazer isso no momento que a curva de infecção aqui no Amazonas começou a ficar mais constante, né? Os casos começaram a ficar, o número de internações começaram a diminuir, e com isso começamos a trabalhar com as visitas presenciais, né? De um certo momento, na parte da enfermaria, conseguimos trabalhar também com os pacientes que são extremos idosos, com acima de 85 anos, que já tinham uma certa comorbidade, algum fato de manter-se, porque era um paciente mais dependente. E aí, nessas condições, a equipe começou a trabalhar com o acompanhante dentro do hospital, nessas enfermarias. Esses acompanhantes, eles ficavam em setores onde tinham pacientes alocados com Covid inativo, né? Aqueles pacientes que já não estavam dentro do período de transmissão, né? De uma forma de evitar que esses acompanhantes se contaminassem dentro do hospital. Existe uma rotina de troca de acompanhantes a cada 12 ou 24 horas. A orientação é que os acompanhantes fossem acompanhantes fora do período fora do grupo de risco, né? No primeiro momento não tínhamos como cobrar a questão do teste rápido ou risco, ou se esse acompanhante já tinha um acompanhamento epidemiológico em relação a se já tinha sido contaminado ou não, se já tinha já tinha tido a infecção ou não, mas a gente trabalhava com o fornecimento de EPIs, máscaras, né? E a orientação constante com a equipe,
que estava dentro desse serviço, né? Em março, abril, e maio, junho e julho, tivemos um número acima de 500, né, pessoas internadas, então era um hospital que tinha muitos pacientes internados. Dentro deles, no primeiro momento, a maioria era Covid ativo, então as medidas a permissão em relação à visita e acompanhante foi de uma forma bem restritiva, né, de uma forma que a gente pudesse impedir a disseminação da doença, que pudesse agravar mais ainda a situação do contexto, né. Tivemos, né, durante esse período, mais de 1.000 altas. Hoje a gente completa 1.800 altas de pacientes recuperados dentro do hospital, né. E o mais importante nesse período era a capacitação, seja ela da equipe, seja ela do acompanhante, né. A gente sempre trabalhou desde o início da pandemia com essa capacitação dos profissionais, orientando toda vez que era modificado um fluxo, era iniciado um novo programa de tratamento dentro da unidade, né? Então essa questão da capacitação foi primordial para que a gente conseguisse trazer pelo menos o mínimo de segurança nesse caso dos pacientes dos pacientes, dos acompanhantes e visitantes que tinham dentro da unidade. A princípio, da nossa experiência do Amazonas, né, acho que é o que eu tenho para passar, tá? E fico aberto para as perguntas que tiverem relacionadas. Obrigado. Thank you very much, Dr. Leandro. This is really interesting. Muito obrigada, Dr. Leandro. É muito interessante ouvir essas atividades práticas que vocês implementaram no Amazonas. Agora, então, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de lembrá-los que, se vocês quiserem fazer uma pergunta, fazer um comentário, por favor, levantem a mão para que a gente possa abrir o seu microfone. E também, por favor, liguem suas câmeras de vídeo para que possamos vê-los e ter um diálogo mais interativo. Então, com isso, eu gostaria de passar para o Dr. Leandro parar o compartilhamento e passarei, então, para a Maria Clara. E vou começar, então, com as apresentações e os nossos painelistas são a Fernanda, Dr. Leandro, novamente. Temos a Maria Dolores. Vou pedir para a Maria Dolores se apresentar. And I will hand it over to Maria Clara. E passarei, então, para a Maria Clara. Maria Dolores, você pode, por favor, abrir seu microfone. Bom dia a todos. Eu sou, então, Maria Dolores, trabalho na Gerência de Vigilância e Monitoramento da Anvisa. Sou enfermeira, mestre em saúde pública, especialista em vigilância sanitária. E, então, trabalhando nessa gerência que produziu as notas técnicas 4, 7, 6, orientando o serviço de saúde nas medidas de prevenção da transmissão do Covid-19. Muito obrigada, Dolores. Eu acho que a gente podia, inclusive, enquanto as pessoas aí vão se aquecendo para as perguntas que queiram fazer, eu gostaria de perguntar mesmo, começar perguntando para você, Dolores, um pouco sobre a recomendação de uso de máscaras que a Anvisa faz para os trabalhadores nos hospitais, tanto aqueles que, nós já sabemos que para aqueles que prestam assistência direta, a recomendação de máscara cirúrgica, mas fica a dúvida para aqueles trabalhadores que não prestam assistência direta. Se você pudesse falar um pouco o que a Anvisa está recomendando, seria interessante para todos. Certo. Então, a Anvisa publicou a nota técnica 4 desde finalzinho de janeiro, e a gente tem atualizado essa nota e depois disso publicamos outras notas complementares. Então, na nota técnica 4 e na nota técnica 7 de 2020, a gente traz um tabelão bem grande, mostrando as várias atividades dentro de um serviço de saúde e quais as indicações de EPI, de outras orientações. Então, para os profissionais da assistência, o uso de máscara cirúrgica ou N95 durante procedimentos de geração de aerosóis ou quando estão em ambientes que têm esses procedimentos. E para os profissionais que trabalham em áreas administrativas, que não têm contato direto com o paciente,
é o uso de máscaras de tecido, então, as máscaras caseiras. Quando, lógico que junto a outras medidas outras medidas, né, que a gente coloca de afastamento, medidas administrativas, de proteção coletiva, para garantir, para melhorar as medidas de prevenção. Então, para os profissionais que não têm contato direto com o paciente, uso de máscara de tecido, mas, obviamente, se houver esse contato, por exemplo, na recepção, a gente orienta outras barreiras, né, aqueles acrílicos, outras coisas para manter esse afastamento, mas se tiver alguma situação em que esse profissional tem que ter contato a menos de 1 metro com o paciente, aí a gente indica o uso de máscara cirúrgica. Então, em geral, de tecido para esses profissionais de apoio, da área administrativa, de manutenção, mas tem que ter sempre dentro do serviço seus protocolos, uma avaliação de risco para situações em que esse profissional tenha contato direto com pacientes, visitantes ou acompanhantes. Obrigada, Dolores. Eu queria passar para a Fernanda uma pergunta. Eu vi que, Fernanda, você respondeu ali um questionamento no chat, não sei se você quer completar esse questionamento, mas além dessa questão do aerossol, da possibilidade de geração de aerossol quando coleta de suave, nós recebemos muitas perguntas sobre o uso de máscaras em crianças em hospitais pediátricos. Então, essa é uma dúvida que recebemos várias questões e gostaríamos de saber se você teria alguma coisa para dizer com relação a isso. Over. Tem que ligar o microfone. Oh, desculpa. Então, em relação à pergunta que estava no chat, em relação à coleta do suave orofaríngeo ou nasofaríngeo, a OMS publicou perguntas e respostas, e em relação à coleta do swab nasofaríngeo, orofaríngeo, o que a OMS recomenda, não recomenda o uso da máscara do respirador, do N95. Eles põem máscara cirúrgica com o protetor facial, luvas, né, avental. E uma das coisas que é falada nessa resposta, essa pergunta da OMS, é que muitas vezes a coleta do swab nasal ou do nasofaríngeo, é importante colocar uma máscara de controle de fonte no paciente, na boca do paciente. Por quê? Porque a grande preocupação das pessoas é que na coleta do swab nasofaríngeo, geralmente isso ocasiona uma tosse do paciente, certo? Então, uma das coisas que podem ser feitas é colocar uma máscara cirúrgica no paciente, na boca, cobrindo a boca, enquanto coleta o swab nasofaríngeo. Então, pelo guia da OMS, eles não recomendam o uso do respirador para a coleta do swab. Muitos países recomendam, mas, de novo, eles não consideram esse procedimento como procedimento que gera aerossóis, porque quando nós falamos de procedimento que gera aerossóis, nós estamos falando de aerossóis que realmente ficam suspendidos no ar por algumas horas e necessitam de quartos com pressão negativa. Então, isso é muito importante. Não é só a máscara. Você tem que estar com o paciente no quarto de pressão negativa, o que não é recomendado para a coleta do swab. E em relação às crianças, em termos de máscara para criança, de controle de fonte, a idade, a OMS acabou de publicar 2 semanas, se não me engano, 2 semanas ou 3 semanas atrás, o guia de uso de máscara em criança. E nesse guia deles, eles não recomendam o uso de máscara para crianças menores de 5 anos. Aqui nos Estados Unidos, nós não recomendamos o uso de máscara em crianças menores de 2 anos, mas aqueles entre 2 e 5 anos, a gente recomenda aqui nos Estados Unidos. O que não é recomendado pela OMS, por vários sentidos, a aderência a esse uso vai ser mais complicado, tem risco das crianças não usarem essas máscaras direito, sem a supervisão do adulto. Então, foi uma discussão muito grande, né, entre vários países
para o guia da OMS em termos de máscaras em crianças. Então, OMS, menor de 5 anos não se usa, entre 6 a 11 anos, o guia da OMS fala que é baseado em risco, ou seja, levar em consideração a transmissão na comunidade, a habilidade da criança em usar máscara apropriadamente, de maneira segura, ter supervisão de um adulto, levar em consideração o impacto no desenvolvimento psicológico e no aprendizado dessa criança, por causa não só, aqui a gente está falando em ambiente hospitalar, mas também tem a questão da escola, e também a interação dessa criança com pessoas que podem estar em alto risco para doenças sérias ocasionadas da Covid-19. Que são aqueles que têm comorbidade ou com idosos. Então, levar isso em consideração para essas crianças de 6 a 11 anos no uso de máscara. E para criança com 12 anos ou acima, é a mesma recomendação do adulto, ou seja, o uso de máscara para o controle de fonte. Obrigada, Fernanda. Eu entendo que esse é uma sessão bastante específica. Depois, se alguém aí dos hospitais pediátricos quiser completar, tá? Eu acho que é bem interessante. Eu vi que o Milton colocou uma pergunta aqui no chat. Não sei se, Milton, você está com o microfone aí. Se você pudesse abrir seu microfone e falar com a gente a sua pergunta, seria interessante. Não sei se você tem condição, talvez o pessoal da ECO possa ajudar aí. Milton? Seu microfone está fechado por enquanto. Pode abrir. Aí. Ok, estão escutando? Sim, agora estamos escutando. Obrigada. Não, a minha pergunta é basicamente assim, saber se algum hospital ou mesmo os palestrantes tiveram já observaram alguma publicação ou tiveram alguma experiência bem sucedida no monitoramento da adesão ao uso das máscaras de proteção respiratória, especificamente identificando assim quais são os fatores de risco, de fragilidade, vulnerabilidade na adesão ao uso da máscara. A gente sabe, por exemplo, que o desabastecimento, problemas administrativos acabaram impactando na falha na adesão e no uso emergencial, o reuso emergencial, né, de EPIs. Mas, além da questão da falta de EPI, identificaram algum outro fator que poderia estar impactando negativamente na adesão ao uso da máscara? Essa é a minha pergunta. Um abraço a todos. Obrigada, Milton. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada entre todos os painelistas para responder, porque eu acho que é uma pergunta que junta outras que eu recebi também, tá? Então, eu vou começar passando para o Dr. Leandro, se ele puder falar um pouco sobre a experiência dele a respeito desse questionamento que o Milton fez. Agradeço. Para o Dr. Leandro, pode abrir seu microfone, por favor? Ok. Ouvindo? Então, aqui mesmo a gente vemos, além do que foi citado, a dificuldade, né, de uso de suprimentos, né, a escassez no primeiro momento, mas o que a gente percebeu que impactou mais é a questão aqui as equipes tiveram que trabalhar por período, por horários, né, até além do que plantão de 12 horas. Tivemos equipes que rodavam 24, 48, até 36 horas. E o quesito do uso da máscara, ficar todo o tempo, principalmente aquelas equipes que ficam em áreas críticas, UTI, né, salas de emergência, todo o tempo utilizando máscara, face shields. Tivemos momentos de vários pacientes precisarem de intubação, então todo o tempo a equipe estava montada, né, estava toda paramentada em relação para poder prestar assistência. Então, acredito que o que mais impactou foi esse uso contínuo, essa necessidade de estar utilizando, né? Muitos tiveram lesões de pele, lesão na face, né? Como vimos em alguns trabalhos no mundo todo, né? Em relação ao uso contínuo, essa pressão. Com o tempo, né? As coisas foram surgindo algumas outras especificações em relação, na verdade, né? Alguns artifícios a mais para poder tentar minimizar isso, algumas presilhas diferenciadas para poder segurar a máscara e não pressionar tanto o rosto, né?
No primeiro momento, o pessoal ficaram um pouco confuso em relação ao tipo de máscara, né, a PFF2, a N95, e o uso daquelas outras máscaras que vinham com um filtro lateral. Então, tentaram, de uma certa forma, utilizar o EPI de uma forma mais confortável possível. Mas eu acredito que o fato de ter a carga horária e a necessidade de estar utilizando aquele tipo de material por tempo contínuo foi o que impactou até a questão da adesão. É lógico, no início da pandemia, muitos pelas desorientações, pela questão da falta de conhecimento, né, e até medo em relação a se contaminar, muitos fizeram com que a adesão ao EPI fosse de uma forma mais fácil de ocorrer, né? Hoje, o que eu percebo hoje, com os casos diminuindo, as equipes têm diminuído um pouco mais essa segurança, ficando desatenta ao uso desse material nesse momento. Mas a gente tem trabalhado na orientação, dizer que, né, o vírus está aí, o cuidado deve ser contínuo, né? Ok. Obrigada, Leandro. Eu vou passar para a Fernanda e para a Dolores para falar sobre isso. E só aproveitando aqui que a Érica Silva colocou também uma pergunta para a Fernanda e para a Dolores a respeito das máscaras, justamente para os profissionais que não atuam diretamente com os pacientes, com relação à troca dessas máscaras. Então, se vocês puderem já abordar os dois assuntos na fala de vocês, vou passar primeiro para a Fernanda e depois para a Dolores. Pode ser? Pode ser. E eu vi uma outra pergunta que a gente pode abordar depois, então, relacionado com o reuso do respirador. Mas em termos, acho que o Leandro abordou a questão extremamente bem. Uma das coisas que, adicionar no que o Leandro falou, é que o que nós vimos no começo dessa pandemia, e até continuamos vendo em alguns países, é que o risco foi muito maior de transmissão na área do ambiente hospitalar entre os profissionais de saúde do que dos profissionais de saúde para o paciente. Por quê? Porque os profissionais de saúde retiravam essa máscara para comer e ficavam juntos, então não tinha essa aderência em termos do uso contínuo de máscara quando eles estavam entre eles. E tem artigos fenomenais mostrando isso. Tem da Holanda, fazendo até sequenciamento genômico, mostrando que a transmissão foi muito mais entre os profissionais da área de saúde, ou seja, enfatizando a importância de conscientizar o profissional da área de saúde que esse distanciamento social tem que ocorrer até entre eles. E se não há esse distanciamento, o uso de máscara de controle de fonte é extremamente importante. A nossa dificuldade aqui está sendo muito mais com os pacientes do que com a aderência nos profissionais da área de saúde no momento. Em relação à máscara de tecido e a máscara cirúrgica, aqui nos Estados Unidos, na hora que entrou no ambiente hospitalar, é máscara cirúrgica. Máscara pode ser até o tipo 1, né, que não é o que a gente recomenda na interação com o paciente, é tipo 2 ou 3, ou seja, essa tipo 1 é mais para o paciente, mas essas áreas administrativas podem usar a máscara cirúrgica, a máscara tipo 1, a máscara médica tipo 1. Então, não tem essa troca, porque realmente a gente não recomenda, quando entrou no ambiente hospitalar, é mais a máscara cirúrgica. Obrigada, Fernanda. Dolores? Em relação à adesão, à pergunta do Milton, eu vejo que tem umas dificuldades em relação ao uso da N95, PFF2, por parte dos profissionais, porque ela para algumas pessoas, ela dificulta a respiração, né? Tem essa sensação, porque ela tem que estar bem vedada a face, então tem relatos de dificuldade do profissional usar por conta disso. E relatos também de usar de forma inadequada, que eu acho que isso é um grande problema, porque se a N95 não for usado de forma adequada, realizando teste de vedação, para verificar se está bem vedada, ela realmente perde a função dela. Então, eu acho que isso é um problema em relação a essa questão da vedação e de fazer os testes, e de profissionais que têm dificuldade, que se sentem com dificuldade até para respirar com o uso dessa máscara, ainda mais por um período prolongado.
Em relação ao uso de máscaras pessoal administrativa, aqui, então, no Brasil, a gente orienta pessoal que não tem contato direto com o paciente o uso de máscara de tecido. A gente não dá uma orientação específica de prazo de troca, assim como a gente também não fala para máscara cirúrgica, a gente orienta que toda vez que tiver úmida ou suja, fazer essa troca, porque depende das pessoas, tem pessoas que suam muito e essa máscara acaba ficando úmida por um período mais curto de tempo do que outra pessoa. Então, a orientação é realmente trocar quando tiver úmida ou suja, tanto para máscara cirúrgica quanto para máscara de tecido. Obrigada. Eu acho que temos duas questões aqui sobre reutilização de máscaras, especificamente a reutilização de máscara N95, uma pergunta para a própria Fernanda e também a posição da Anvisa sobre a reutilização de máscara. Fernanda, você pode falar para a gente sobre o reprocessamento de N95? Então, aqui nos Estados Unidos, a nossa recomendação é o que a gente chama de reuso limitado sem o reprocessamento. Como eu disse, não tem nenhum método aprovado pelo nosso grupo do NIOSH, que certifica essas máscaras N95 em termos de descontaminação, tá? A nossa Anvisa daqui dos Estados Unidos deu o certificado de uso de autorização de emergência para alguns métodos de descontaminação, mas mesmo com os métodos de descontaminação, tem também o reuso limitado, porque a partir da quinta vez que isso foi feito, o ajuste da máscara já não é o mesmo. Então, aqui dentro do CDC, no nosso guia, na hora que a gente fala de reuso limitado, nós estamos falando reuso limitado sem descontaminação. Então, como é que isso é feito? Isso é feito, você, na hora que tirou o N95, tem que colocar numa bolsa de papel, porque a bolsa de papel ajuda a passagem de ar, muito mais do que a bolsa de plástico. Então, você coloca numa bolsa de papel e na hora que você for fazer o reuso dessa máscara, e a gente recomenda por até 5 vezes, porque o que a gente observou que em alguns modelos, a partir da quinta vez, o ajuste da máscara, o selamento, ele já não é o mesmo. Então, a gente faz até 5 vezes. Alguns modelos podem ter mais, mas a nossa recomendação foi até 5 vezes. E então, você põe no saco de papel, mas na hora que você for reutilizar essa máscara, você tem que colocar luvas, fazer o selamento, aí você retira as luvas, higiene da mão e um par de luvas novos para ver o paciente. É o que é recomendado para você evitar a autocontaminação. Uma das coisas que nós fazemos aqui, que a gente colocou no nosso guia, e que vários hospitais estão fazendo, incluído até mesmo casos de repousos de idosos, que nós estamos fazendo, para cada profissional da área de saúde, a gente dá 5 respiradores, tá? E tem o respirador da segunda, o respirador da terça, da quarta, da quinta e da sexta. E aí, o que acontece? O que nós vemos é que a sobrevida do vírus na superfície, vários estudos mostram que é até 72 horas. Então, você, deixando essa máscara sem utilizar por 7 dias da semana, te oferece uma proteção maior. Então, é o que alguns hospitais estão fazendo. Eu sei que pode ser um luxo, que vários hospitais não têm essa capacidade. E se isso ocorre, então é o reuso, fazendo, como eu te falei, troca de luvas, na hora que você faz o controle de selamento, você troca a luva, higienização das mãos, para depois ir para o paciente. Obrigada, Fernanda, porque esse é um ponto importante, né? A pessoa guarda a máscara, se ela estiver contaminada, ela pode se recontaminar na hora dela vestir novamente, né? O Dolores, você pode falar um pouco sobre a posição da Anvisa, sobre a reutilização? Sim, a gente está na mesma linha dos Estados Unidos, a gente não recomenda o reprocessamento de máscaras, exatamente por isso não tem evidências que mostram que esse reprocessamento é seguro, que as máscaras ficam adequadas para o uso após o reprocessamento, mas a gente colocou na nota técnica 4, então,
permitindo o uso por um tempo estendido, além do recomendado pelo fabricante, ou por mais vezes, né? Então, o profissional também ele pode retirar essa máscara e guardar no ambiente, no saco que não seja ou de papel ou até no recipiente que não seja hermeticamente fechado. A gente orienta que o serviço tenha protocolo para isso, que tenha toda uma recomendação escrita para que todos os profissionais saibam como que tem que ser feito e que os profissionais também sejam orientados a avaliar essa máscara antes quando vai retirar, se ele tiver com problemas na amarração, no clipe, de vedação, ela seja descartada ou quando for reusar novamente com teste, se não tiver adequado, descartar. A gente não estabeleceu um prazo de vezes, então, assim, realmente fazer essa avaliação todas as vezes que retirar essa máscara para guardar. Um outro ponto que a gente orientou também é que, de preferência, o profissional use um protetor facial, né, porque a gente orienta o uso de óculos de proteção, protetor facial. No caso, preferencialmente, ele usa um protetor facial porque faz uma proteção maior das máscaras. Basicamente isso. Aí, em relação a gente não orienta o uso de máscara quando vai fazer de luvas, quando vai fazer o teste de vedação, a gente reforça a necessidade de, após colocar a máscara, higienizar as mãos antes de continuar o processo de paramentação. E a gente fez essa orientação mais preocupada realmente com a questão do uso do suprimento de EPIs. Então, a gente reforça essa necessidade de higienizar as mãos sempre antes e após a manipulação da máscara. Obrigada, Dolores. Tem uma questão aqui que foi colocada pela Luciana Coba, que é bem interessante. Ela coloca sobre o caso das maternidades, mas eu entendo que se aplica também para hospitais pediátricos, para idosos, em todas as condições em que a lei exige que o hospital permita um acompanhante, né? Então, esse é um momento delicado em que várias condições em hospitais, Covid ou não Covid, eles requerem acompanhantes. E a pergunta dela é quais seriam as melhores estratégias para reduzir os riscos de contaminação? Eu vou também fazer uma rodada entre os panelistas, mas eu queria passar primeiro para o Leandro, falar um pouco para a gente como é que ele vê essa possibilidade de estratégias para reduzir os riscos de contaminação no caso de acompanhantes para pacientes hospitalizados. Eu estou entendendo aqui que não necessariamente Covid, né? Maternidade, pediatria, idosos, etc. Então, com a palavra para o Leandro. Então, Luciana, a melhor estratégia é você ter seu protocolo dentro do seu serviço, né? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que mapear, e que esses protocolos que sejam trabalhados junto com os órgãos controladores, entendeu? Principalmente a Fundação de Vigilância, né, os outros órgãos, que é a própria Devisa, que faz acompanhamento também do mapeamento de fluxo, né, e que esteja trabalhado dentro dos protocolos que a própria Anvisa, né, disponibiliza em relação na intenção de minimizar a exposição desses acompanhantes, né, sendo eles já portador ou não de Covid, ou não só como se contaminar, como transmitir isso também para dentro do hospital. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em trabalhar isso desde a entrada desse acompanhante, né? Uma triagem adequada, trabalhar com perfil, né? Que é importante você trabalhar com o perfil desse acompanhante, que seja um acompanhante que não seja, né, grupo de risco, e que no início trabalhar a questão também da troca do acompanhante, tentar minimizar essa troca, fazer com que ela seja o mais longa possível, né, ficar 12, 24 horas, ou que possível não fazer a troca durante o período de internação, né. Dentro do hospital, a circulação desse acompanhante por áreas que sejam Covid ou não Covid, o ideal é não cruzar esses fluxos, para que esse acompanhante não fique exposto, né, a se infectar e ficar doente dentro do serviço, né? Outras coisas também está relacionada à questão da equipe, né? A equipe ter contato também com esse acompanhante. Por exemplo, a própria refeição do paciente e do acompanhante, ele é servido dentro do quarto, para que o acompanhante não tenha que sair, circular pelas áreas comuns do hospital,
Orientação sempre está orientando o acompanhante, sempre está corrigindo, né? E nesse caso, o principal é fornecer EPIs, né? Hoje, né, a questão dos EPIs, hoje, a questão da falta, hoje já está um pouco trabalhado já isso, então a gente consegue, né, com o tempo, né, a gente consegue fornecer isso ao acompanhante, o capote descartável, a máscara adequada para o setor onde o acompanhante vai estar naquele momento, né? E sempre trabalhar a questão da higienização das mãos e trabalhar dentro das orientações que aquele acompanhante ele pode se contaminar ou até o contrário, trazer contaminação para dentro do hospital até para as equipes que estão tomando conta daquele paciente ali que não pode, né, se contaminar. Muito bem. Fernanda, você pode fazer alguma sugestão para nós sobre essa questão do acompanhante? E a Maria Clara, só para clarificar, é acompanhante para pacientes sem ser suspeita de Covid? Porque nós temos a legislação brasileira, ela exige que o hospital permita acompanhante para idosos, para maternidade e para crianças. Então, é uma exigência legal ter esses acompanhantes, não importa o tipo de convênio, de atendimento, tá? Então, é para não Covid mesmo. Tá. Então, se é realmente o acompanhante para não Covid, uma das coisas que todos os hospitais, a maioria dos hospitais aqui estão fazendo, fazendo a triagem desses visitantes, tá? Então, você é baseado em sintoma e exposição, né? História de exposição, isso é importante ser feito. Restringir uma entrada específica para esses visitantes, porque ajuda nesse fluxo da triagem desses visitantes. E como a gente está com grande transmissão na comunidade, como também é o caso do Brasil, esses acompanhantes já entram com a máscara para controle de fonte. Tem que restringir realmente a movimentação desse acompanhante dentro do hospital, a gente realmente restringe. E a nossa recomendação, como o Leandro falou, é similar ao que o Leandro disse, é que o acompanhante seja escolhido de forma que não seja uma pessoa que tenha alto risco para a doença severa do Covid, e, se possível, selecionar só realmente um acompanhante, que seja aquele acompanhante que vai retornar todos os dias. A gente sabe que isso é difícil, mas se a nossa recomendação. Mas realmente restringir a movimentação desse acompanhante no hospital é crítico. Obrigada, Fernanda. Eu vou passar também para Dolores, e aí eu acho que tem várias questões super interessantes aqui. Vamos dar uma corridinha para ver se a gente consegue pelo menos responder algumas, tá? E aí depois também falar um pouco sobre algoritmos de triagem, ok? Dolores? Rapidamente, só, eu acho que já foi bem falado pelo Leandro e pela Fernanda, e eu acho que um ponto importante é a orientação desse acompanhante de permanecer de máscara enquanto ele estiver no quarto, porque se ele está indo para a comunidade, está voltando, mesmo acompanhando, né, uma pessoa que não é Covid, ele tem que permanecer de máscara durante toda a permanência no serviço, e dentro do quarto também. Leandro, o pessoal aqui do Hospital Cachoeirinha está pedindo para você falar sobre as estratégias de treinamento utilizados e quanto aos dados que você apresentou, se o número foi de treinamentos realizados ou de pessoas treinadas. Você pode responder isso para a gente? Em relação ao que foi apresentado no slide, foi de pessoal treinado, né? A gente tem quantificado isso dentro do nosso núcleo de pesquisa, de ensino, né, o quantitativo de pessoal, seja ele acompanhantes e também dentro da equipe mesmo, própria equipe de saúde, né? Em relação a outra pergunta, Maria Clara. Estratégias que foram usadas para treinamento. Tá. Eu acho que a pergunta é principalmente porque a gente não pode mais pôr todo mundo junto numa sala de treinamento. Então, acho que esse que é um grande desafio, né? A gente, no início, né, a gente começou nosso treinamento bem antes, quando começou a questão do Covid no mundo. A gente, em janeiro, já tinha essa estratégia de treinamento, montando protocolos, inclusive, para os SRAC, né, treinamento da equipe médica, equipe de enfermagem, equipe multi, na verdade, para trabalhar.
Logo quando começamos a ter caso, a maioria desses treinamentos eram feitos com um grupo pequeno, né, em salas que permitia a questão do distanciamento, né, para evitar contaminação de equipe de saúde. E muitos desses treinamentos foram também feitos em plataforma digital, assim como estamos trabalhando aqui, né? Então, a gente tinha um grupo que montava isso, né, e fazia como, e tinha um moderador que trabalhava isso junto com a equipe, né? Mas nossos treinamentos foram mais intensos antes da própria pandemia, antes de ter o caos instalado, na verdade, né? Obrigada. Eu estou aqui facilitando, mas se alguém quiser fazer a pergunta diretamente, é só pedir a palavra e a gente abre o microfone, viu? Fernanda, eu acho que uma dúvida que o pessoal tem aqui sobre o algoritmo de triagem, eu já acrescento assim, como você vê a questão do uso de febre dentro do algoritmo de triagem? Na verdade, até falei sobre isso 2 semanas atrás, quando eu falei sobre triagem de paciente, porque tem uma revisão que foi feita pela Cochrane, que é uma revisão sistemática da literatura, e ela está disponível até em português, e incluiu essa revisão sistemática, 16 artigos, 4 deles em emergência, mas também em setor ambulatorial, mostrando que a febre ela tem uma sensibilidade boa e deve ser usada realmente como o que eles chamam de bandeira vermelha, né? Um red flag, para que para suspeita para COVID. Tem outros sinais que eles não são tão sensíveis, mas eles são extremamente específicos. Então, nessa revisão de literatura que foi publicada em julho, mostra que, por exemplo, perda do olfato e do paladar, ela não é muito sensível, mas extremamente específica. Ou seja, quando você tem uma paciente ou um visitante que reporta isso, a especificidade foi 94%. Então, é importante levar isso em consideração, e eu posso depois dividir, Maria Clara, com você a revisão sistemática para mandar para todo mundo, para que eles possam ver. Fernanda, mas assim, a questão de triagem também, quem tem recursos limitados, por exemplo, para acompanhante, para visitante, é o hospital, é o tempo todo gente entrando. E se você tem pouco recurso humano, como fazer isso, não? Porque não é uma coisa simples fazer uma triagem com algoritmo para visitante, para acompanhante. Para paciente, eu acho que está sendo feito em muitos lugares. O problema está sendo visitante acompanhante. Então, eu queria ouvir um pouco sua opinião também do Leandro a respeito da prática dessa triagem para visitante acompanhante. Eu acho, a minha opinião, é uma opinião, minha opinião pessoal, eu acho que na hora que tem uma grande transmissão na comunidade, essa triagem tem que ser ativa, porque na hora que você faz uma triagem passiva, os acompanhantes querem estar com o membro da família. Então, eu não acho que eles vão reportar, vai falar assim, olha, eu tô com febre, tive febre. Então, uma triagem ativa, ela é extremamente importante. Alocar uma pessoa que possa ficar lá por 8 horas para fazer essa triagem em cada plantão, na minha opinião, seria importante, mas não sei a experiência prática do Leandro quanto a isso. Vamos ver, Leandro, nós temos ainda alguns minutinhos, estamos quase encerrando já nosso horário. Só mais um minutinho. Seu microfone está desligado, Leandro. Ok. Então, concordo com a Fernanda. Acho que a triagem ativa hoje é o que nos dá mais segurança, né? Somente em momentos no início da pandemia, que nós tínhamos a questão do contágio muito acelerado. Aqui em Manaus a curva foi muito alta, foi muito ascendente, na verdade, né? Então, a gente tinha muita dificuldade de fazer esse acompanhamento, até pela questão de pessoal, né? Hoje, por exemplo, a curva voltou, umas 2, 3 semanas atrás, começamos a aumentar o número de internações e também o número de diagnóstico, né? Levando em consideração a nova nota da técnica para diagnóstico, né? Então, isso daí fez a gente repensar um pouco mais essa questão da triagem,
né? Mas eu acredito que a triagem, para os hospitais onde tem pessoal, tem RH, para poder fazer a triagem ativa, é muito mais segura do que a gente manter a questão só mesmo de questionamentos. Obrigada. Bem, então agradeço a todos. Vou passar para a Uzi para fazer o encerramento. Uzi, over to you. Thank you very much. Thanks a lot for our great speaker. Obrigada, muito obrigada a todos os nossos palestrantes e panelistas e participantes. Foi uma sessão muito interessante. Para receber o seu certificado de participação, por favor, clique nos links da caixa de chat para preencher a pesquisa. E no dia 7 de outubro, para a nossa sessão 4, vamos falar sobre a avaliação da infecção por SARS-CoV-2 entre os profissionais de saúde. Muito obrigada e um ótimo dia a todos. Obrigado. Obrigada a todos. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada.